Existem diversas formas de nós aprendermos, de nós adquirirmos conhecimentos, de nós expandirmos e ampliarmos a nossa visão, o nosso repertório intelectual. Uma dessas formas é por meio dos livros. E hoje, neste episódio, eu quero trazer aqui alguns dos livros que têm ajudado-me bastante a ampliar e expandir a minha visão nos últimos meses. Olá, estrela da minha vida, eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast. Convido-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. E a conversa de hoje é sobre livros, sobre aprendizagem, sobre adquirirmos mais conhecimento, sobre ampliarmos e expandirmos a nossa visão. Se tu me segues no Instagram, muito provavelmente vês que eu tenho um hábito, um comportamento, uma rotina de estudos que envolve leitura, que envolve livros. E nos últimos dias, eu estava a ver um programa de TV, o Quem Quer Ser Milionário. Eu amo programas que têm quiz, que têm perguntas relacionadas à cultura geral, ao conhecimento geral. Eu adoro. Acerto todas? Não. Mas amo ver o nível intelectual, o nível de inteligência das pessoas. E, normalmente, o apresentador, ele pergunta, normalmente quem acompanha sempre os participantes é a mãe, o pai, enfim. E o apresentador, ele normalmente pergunta se aquele filho ou aquela filha, aquela pessoa que está ali sentada, é uma pessoa que estuda muito, não é? Porque para tu teres um nível de conhecimento para participar num programa desses, convenhamos, e has de concordar comigo, que tu tens que estudar bastante, tu tens que ter um nível intelectual muito amplo, não é? Para conseguires responder às mais diversas perguntas das mais diversas áreas que o apresentador normalmente faz nesses programas. E o mais curioso é que, primeiro, pelo tempo que eu assisto esse programa, que já assisto muitas vezes, inclusive um filme que, assim, eu acho que o nome do filme é mesmo Quem Quer Ser Milionário ou qualquer coisa do gênero, que é um filme da Bollywood, que eles mostram a realidade muitas vezes por detrás daqueles jogos, referindo, obviamente, à realidade daquele país, enfim, com todas as suas nuances. E dá para perceber, até pelo tempo que eu assisto esses jogos, que muitas vezes o conhecimento que aquela pessoa tem, ela não adquiriu numa mesa de uma escola. Não estou aqui a dizer, ok, que tu não devas estudar, que tu não devas fazer o teu ensino normal e tradicional. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que existe uma visão muito contrária, um equívoco que está muito espalhado, muito disseminado na nossa sociedade, que a única forma de tu adquirires conhecimento é por meio do sistema educacional. Eu, como alguém que fiz todo o percurso escolar obrigatório, e até não obrigatório, né? Porque eu fiz a licenciatura, eu fiz o mestrado, eu só não fiz um doutoramento. Então, eu sei que muitas vezes tu não precisas necessariamente de fazer uma faculdade. Eu não sou a pessoa que vai te dizer, não, tu tens que fazer uma faculdade. Não, de todo. E olha que eu sentei 5 anos numa cadeira de uma faculdade para fazer o meu curso, para ter o meu diploma. Ainda assim, eu não acho que é obrigatório e eu não acho sequer que é para todo mundo, porque há pessoas que aprendem muito mais na prática, aprendem de outras formas que não necessariamente sentada numa cadeira de uma escola, ok? E a mãe daquele participante em particular, ela disse que não. Eu acho que foi uma das primeiras mães que diz, não, ele não era estudioso. Ele não gostava nada de estudar. Ele, assim, o meu filho não é estudioso de todo. E eu pensei, coitado, a mãe está a queimar tanto o filme dele. Tanto é que logo ali na primeira, segunda pergunta, assim mesmo no início do jogo, eu pensei, será que ele vai conseguir ir longe e responder todas as perguntas?
de tanto que a mãe deu a entender que, nossa, ele não gostava nada de estudar, ele não era o melhor aluno da escola, isso tudo. Só que conforme o jogo foi caminhando e ele ia respondendo as perguntas, com base, com fundamento, explicando muitas vezes a lógica e o raciocínio dele quando ele não tinha bem a certeza e ele ia por exclusão de partes e isso tudo. E há uma pergunta em particular que ele sabia com certeza. E que o apresentador, ele passou o programa todo, obviamente, a gozar com a mãe, não é? A brincar com ela, com o facto dela ter dito que o filho não era estudioso. E o apresentador lhe pergunta, mas calma lá, se tu não és e nunca foste essa pessoa tão estudiosa como a tua mãe deixou claro, como é que tu aprendeste essas coisas? Como é que tu sabes isso tudo? E uma das perguntas que ele tinha muita certeza, ele diz que ele sabia a resposta por causa de um dos livros favoritos dele ter lido o livro e por causa disso, ele saber exatamente a resposta àquela pergunta. E naquele momento eu comecei realmente a refletir sobre o quão equivocada muitas vezes a sociedade está em relação à forma de aprendizagem. Nem todos temos as mesmas formas de aprendizagem e os livros são, sim, uma das melhores formas de aprendizagem na minha perspectiva. Por quê? Porque, principalmente, quando são livros científicos, quando são livros com base, com estatística, que eu amo, ok? Eu tenho leituras de distração, que são romances, biografias, coisas mais leves, mais tranquilas, que não necessariamente são inúteis, porque eu aprendo muito também rabisco muito esses livros, mas sem dúvida, de livros científicos sobre qualquer assunto vão te ensinar, porque são anos de acúmulo de experiência, de trabalho de 2, 3 pessoas ou mais, compilados para te entregar com a maior veracidade possível aquela informação. Então, eu sou muito a favor dos livros e hoje eu trouxe aqui 5 livros, ok? Que não necessariamente eu vou dizer que são os meus top 5 livros favoritos da vida, porque eu já li muitos livros, mas eu acredito que esses 5 que eu trouxe aqui são livros que mudaram e ampliaram, expandiram muito a minha visão sobre mim, sobre o mundo, sobre as pessoas de alguma forma, sobre a forma como eu lido, e todos eles aqui são livros que trabalham os assuntos que eu gosto muito de estudar sobre, desde o posicionamento, a mentalidade, comportamento, finanças, ok? Então aqui nesses 5 livros tem dos mais diversos assuntos, produtividade, enfim. E eu quero, com este episódio, não só estimular-te a ler mais, mas ler também coisas que te interessam. E se um desses 5 livros fizer sentido, ótimo, perfeito. Então, vamos lá. Eu vou começar por um livro que, provavelmente, tu já ouviste falar muito sobre ele. As pessoas falam muito sobre esse livro, que é Os Segredos da Mente Milionária. Inclusive, eu já citei esse livro em alguns episódios aqui do podcast. Mas este livro, ele diz aqui: aprenda a vencer, transformando os seus conceitos sobre dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Este livro é o livro do T. Harv Eker, eu acho que é assim que se lê o nome dele. E literalmente este livro, ele ensina-te a lidar com o dinheiro de uma perspectiva de mentalidade mesmo. Não é à toa que o nome do livro é Segredos da Mente Milionária. Porque este livro, o que ele te ensina mesmo é que tu, antes de teres o dinheiro na prática, tu precisas desenvolver a mentalidade para lidar com este dinheiro e tu precisas desenvolver a mentalidade que te vai levar aquele dinheiro. Porque normalmente as pessoas veem o dinheiro como o problema de tudo e acham que se elas ganhassem 1 milhão, que todos os problemas estariam resolvidos. E a pergunta é, será? Porque se do nada cai-te 1 milhão no colo,
como já aconteceu com várias pessoas, é só pesquisares, a probabilidade de tu perderes esse dinheiro se não desenvolveres isso aqui, a mente para lidar com este dinheiro, muito provavelmente tu vais perder tudo, porque tu não tens a mentalidade correta para lidar com este dinheiro. Tu não tens o modelo mental e o modelo comportamental para lidar com este dinheiro. E este livro é um dos melhores livros, e olha que eu já li muitos livros sobre finanças, mas em termos de desenvolver um modelo mental e modelo comportamental para fazer com que tu chegues neste resultado de ser uma pessoa milionária de facto, este livro é um dos melhores. E óbvio, ele traz alguns conceitos práticos sobre como lidar com o dinheiro, isso tudo. Abri aqui uma parte que eu até vou ler. Que ele diz aqui: o terceiro elemento da mudança é a dissociação. Ao constatar que um determinado modo de pensar não é nosso, temos a opção de o manter ou de o largar, baseando-nos naquilo que hoje somos e no lugar onde queremos estar amanhã. Isto é só para vocês perceberem que ele traz aqui ele traz aqui um conjunto de elementos que vai te ajudar a conseguir a fazer a mudança de uma mente pobre, digamos assim, para uma mente de facto milionária. E ele aqui, como vocês puderam ver, fala muito sobre o modo de pensar, sobre como a forma como nós pensamos sobre dinheiro é o maior responsável pela nossa situação financeira e não a falta de dinheiro em si. Recomendo muito este livro para qualquer pessoa que quer começar, a entender um pouco mais o seu modelo mental e comportamental em relação ao dinheiro, que por consequência influencia os seus resultados financeiros. Segredos da Mente Milionária. O segundo livro que eu vou trazer aqui é um livro que provavelmente tu também já ouviste falar muito sobre ele, que é Os Hábitos Atômicos. Um método fácil e comprovável para criar bons hábitos e acabar com os maus. O James Clear, neste livro, que de verdade, para além de tudo que tu provavelmente já ouviste falar sobre este livro ensina-te a quebrar maus hábitos e a inserir bons hábitos na tua rotina. Uma das coisas que eu aprendi com este livro é a fazer o empilhamento dos hábitos, empilhar os comportamentos e fazer com que a construção dos hábitos que eu quero manter na minha vida seja uma coisa muito mais fácil e que os hábitos que eu quero retirar da minha vida sejam muito mais difíceis de ser alcançados. Ele explica como é que ele, dentro da realidade dele, na história dele, conseguiu fazer com que ele alcançasse vários feitos na vida dele, inclusive se tornasse um escritor fazendo essa questão do empilhamento dos comportamentos. Só para teres uma noção de como é que eu aplico isso. E olha que eu já li esse livro há muito tempo e reli recentemente, há coisa de mais ou menos 2 anos provavelmente. Mas, por exemplo, quando quem segue no Instagram os meus stories, na maior parte das vezes, principalmente quando eu estou no hotel, eu mostro muito essa minha rotina, porque é um momento onde eu estou sozinha, onde eu não tenho meu namorado, não tenho minha família, não tenho pessoas ali na parte da manhã para conviver, entre aspas. Então estou eu e os meus pensamentos e a minha rotina. E eu, quando sei que eu quero ir fazer o meu treino, eu desenvolvi o hábito de tomar o meu pré-treino. Como é que eu encaixei a tomada do pré-treino no meu treino e usei esse momento para fazer o meu momento de estudo do dia? Porque normalmente quando tu tomas um pré-treino, o ideal é que tu faças aquilo que tens de fazer 30 minutos a 1 hora após a tomada do pré-treino. Então o que eu faço é, continuei a fazer a minha rotina matinal que eu faço, só que pensei, eu quero treinar, sei lá, às 7 da manhã ou às 8 da manhã. Então, eu sei que eu vou, meia hora antes pelo menos, começar a
fazer o meu pré-treino. Então, esse momento que eu tenho, desses 30 minutos, é o momento que eu pego no meu livro, enquanto eu tomo o meu pré-treino, e eu faço a minha leitura. Esta coisa de colocar um hábito em cima do outro, logo a seguir a um hábito que eu já tinha, é algo que eu aprendi neste livro. A fazer o empilhamento dos comportamentos que eu quero desenvolver, dos hábitos que eu quero desenvolver na minha vida. Por isso eu recomendo muito, 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 muito para quem sente que não consegue ser consistente, para quem sente que procrastina muito, para quem sente que não consegue deixar velhos hábitos e inserir novos na sua vida. Esse é o livro, não é? É o livro que tu precisas ler. E não só ler, aplicar o que tu lês. Porque uma leitura, ela só se torna aprendizagem de facto e faz a diferença na nossa vida quando nós pegamos nesse conhecimento e começamos a aplicar na nossa vida. Aí sim, nós começamos a colher os frutos, nós começamos a aprender de facto e a adaptar os conceitos do livro à nossa realidade. Inclusive, uma das coisas que este autor traz, que também é muito importante, é sobre os ambientes e como esses ambientes podem nos ajudar a desenvolver, a manter, a conseguir ter esses bons hábitos, não é? E ele traz aqui 3 grupos, por exemplo, de pessoas que nós tendemos, enquanto seres humanos, a imitar os hábitos dessas pessoas. E o que ele mostra aqui, quando ele fala desses grupos, é dos dois lados. Se eu tenho um hábito mau que eu quero eliminar da minha vida, então esses grupos, se tiverem esse hábito, eu sei que eu tenho que me manter longe, distante, o máximo possível desses grupos. Por outro lado, se eu vejo que aquele grupo tem os hábitos que eu pretendo desenvolver na minha vida, eu tenho que fazer um esforço para tentar estar mais perto desse grupo de pessoas, porque eu sei que eles vão me ajudar a desenvolver esse hábito. E quais são esses grupos? É o que ele chama aqui dos próximos, ou seja, pessoas que são muito próximas a mim. Os muitos, ou seja, existe até um experimento social que fizeram relacionado a essa questão aqui dos muitos, em que muitas vezes tu és influenciada pelo comportamento da maioria. Não necessariamente são pessoas próximas a ti, mas por estarem no mesmo espaço, no mesmo ambiente, tu muitas vezes te sentes forçada a seguir aqueles muitos para não seres a pessoa que está a remar contra a corrente, ok? Lê o livro e vais entender mais sobre isso. E os poderosos, quando eu vejo alguém que tem muito mais poder do que eu, humanamente falando, o que eu tendo a fazer é sempre tentar imitar os comportamentos desses poderosos. Muitas vezes esses comportamentos nem são aqueles que eu quero ter na minha vida e eu muitas vezes estou a seguir quase que por osmose, quase que por impulso, não é? Não necessariamente porque eu quero manter esses hábitos na minha vida. Então, para desenvolver bons hábitos e acabar com os maus hábitos, este é o livro que tu precisas ler, caso seja o teu caso. O próximo livro é o Mindset. E o Mindset é o livro que a psicóloga Carol Dweck, não sei como é que se lê aqui o sobrenome dela, acho que é Dweck, escreveu, em que ela traz basicamente, ela explica aqui neste livro o porquê que algumas pessoas são bem-sucedidas e outras pessoas não. E ela traz o conceito da mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. Se tu já ouviste alguém falar sobre esses dois conceitos de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, muito provavelmente esta pessoa aprendeu sobre isto neste livro, ok? Aqui ela explica muito qual é a mentalidade que faz com que pessoas sejam bem-sucedidas e qual é o tipo de mentalidade que faz com que as pessoas sejam ou fracassem ou não consigam alcançar os seus resultados. Inclusive, ela traz exemplos reais de pessoas, de celebridades, enfim, que acabaram por se extinguir, digamos assim, na sociedade, que acabaram por não levar a carreira para frente ou o negócio para frente, porque não teve um modelo mental correto. Mais uma vez, este livro aqui é sobre mentalidade. Os Hábitos Atômicos, que é um livro muito sobre modelo mental e comportamental, mas muito mais sobre comportamento, que ele fala sobre hábitos. Os Segredos da Mente Milionária é também sobre modelo mental
e comportamental, mas ele foca muito na mentalidade mesmo. E este é nitidamente um livro sobre mentalidade. Inclusive, não sei se vocês conseguem ver, mas os meus livros, eles estão todos assim, todos rabiscados, todos pintados, todos... Eu sou dessas, tá? E uma coisa que eu gosto muito de fazer na leitura também, que eu não sei se vai dar para... no final dos capítulos, eu gosto de escrever basicamente o que é que eu aprendi com este livro e como é que eu posso aplicar isso na minha vida e fazer alguns ajustes, se eu de repente já senti que é algo que eu já pratico e como é que eu posso fazer alguns ajustes, mas os insights que eu tirei como aplicar, eu normalmente escrevo na última página do livro. E a Carol, ela traz muita coisa. Engraçado que eu estou aqui a abrir as páginas ao calhas e vejo umas coisas que eu sublinhei e começo aqui a ler. Mas vou trazer aqui, por exemplo, um ponto que a Carol colocou aqui. Ela aqui diz: às vezes, pessoas de mindset fixo não querem enxergar os problemas do parceiro ou do relacionamento para não terem de se aborrecer. A questão aqui, ela mostra em várias áreas da nossa vida, e é isso que eu gosto muito também desse livro, em várias áreas da nossa vida, como é que nós podemos não estar a ser bem-sucedidos por causa da forma como nós encaramos a vida, por causa do nosso modelo mental, do nosso modelo comportamental. E ela fala sobre a vida financeira, ela fala sobre relacionamentos, ela fala sobre nossa saúde, ela traz exemplos reais de situações, de casos, muitas vezes dela com clientes, e neste aspecto em específico, o foco dela ela é um capítulo onde ela fala sobre os relacionamentos. E ela muitas vezes diz que muitas vezes não existe essa comunicação entre os parceiros, dentro do casal, enfim. Olha, eu prefiro não ver, eu prefiro fazer de conta que não está aqui a acontecer nada, eu não quero me aborrecer. Só que esse comportamento é um modelo mental de pessoas de mente fixa, que não querem encarar os problemas e resolver os problemas. E assim, eu recomendo muito que tu leias, se tu queres realmente desenvolver essa mentalidade de crescimento, se tu queres entender um pouco mais sobre esse conceito de mentalidade de crescimento e mentalidade fixa e que tipo de modelo mental ou padrão mental existe nas pessoas que são bem-sucedidas. Recomendo muito mesmo que tu leias esse livro. Eu passaria aqui à tarde a ler trechos desse livro para ti, mas não temos o tempo todo. Mindset, da Carol Dweck. O quarto livro que eu quis trazer aqui, nota-se que esse é assim... Esse livro entrou para os meus top 5. Fácil. Mas este livro aqui é nitidamente sobre produtividade, que é a única coisa. Inclusive, nós temos alguns episódios do podcast que foi baseado neste livro, de tanto que este livro expandiu e ampliou a minha visão sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre mim, sobre como gerir melhor o meu tempo, como ser mais produtiva. E até sobre como ter melhores resultados, ok? A única coisa, basicamente, é um livro onde o autor, aqui no livro, diz que o livro foi escrito pelo Gary Keller e o Jay Papasan. Mas ao longo da leitura do livro, tu vais percebendo que existe um autor e não necessariamente dois, ok? Whatever. Mas aqui, basicamente, o autor, ele quer nos explicar é que quando nós focamos numa única coisa e colocamos toda a nossa energia numa única coisa, a probabilidade de nós termos melhores resultados é muito gigante. E agora tu vais me dizer, nossa, Edu, mas eu tenho vários interesses, me interesso por várias coisas, inclusive nós já temos episódio aqui no podcast que fala sobre isso. Como é que eu vou focar numa única coisa? Assim, não estás a perceber. Este livro é basicamente aquele livro que te diz, filha, não coloca 300 objetivos para tu alcançares no ano. Foca. 1, 2, ou pelo menos, que é o que ele defende aqui, um objetivo para cada área. Mas esse objetivo precisa ser grande o suficiente e amplo o suficiente
mas também tem uma certa especificidade. Ou seja, precisa ser uma única coisa que engloba partes de coisas que são importantes para ti, que fazem muito sentido, mas que tenham uma certa especificidade para tu teres capacidade de agir sobre essas coisas. Ele, inclusive, traz aqui o exemplo dele. Vou trazer-te aqui um exemplo, que ele até coloca neste livro, que é a questão do Michael Phelps, por exemplo, de ser um nadador olímpico, né? Atleta, campeão olímpico, mundial, whatever. Nem sei se o que eu falei tem sentido, mas tudo bem. E ele diz que a única coisa do Michael Phelps não era, sei lá, agora decidi porque eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que buscar não sei quem. Não, era nadar. Então, todos os dias, 2 horas, 3 horas, 4 horas por dia, ele sabia que ele tinha que nadar. O resto ele fazia depois. Entendes? Então é sobre isso. Ele traz aqui o outro exemplo também de um escritor, que eu agora não estou a lembrar o nome, que ele diz que esse escritor, acho que foi Stephen Kings? Not sure. Se é esse o nome sequer. Mas pronto, lê o livro que você vai lá ver. Em que ele diz que esse escritor, mesmo quando ele trabalhava, a única coisa para ele era escrever. Então, nem que fosse na hora do almoço dele, nem que fosse antes de ir para o trabalho, nem que fosse no final do dia, a única coisa dele era escrever. Então, ele ia lá, sentava e escrevia. Nem que fosse um parágrafo, nem que fosse uma página, nem que fosse durante 30 minutos, nem que fosse durante 4 horas. É o tempo que ele tinha, a única coisa ele fazia. Óbvio, aqui nesse livro ele recomenda fazer a tua única coisa todos os dias, de segunda a sexta, ok? Que ele dá ali o sábado de descanso, o domingo para alinhar o teu dia. Enfim, lê o livro que ele dá uma gestão de tempo e como seres mais produtivas genial aqui. E ele fala sobre essa questão de blocos de tempo e ele recomenda que a tua única coisa, sendo a coisa mais importante da qual tu queres escolher resultados extraordinários, tu dediques 3 a 4 horas do teu dia. Mas lá está, como ele traz exemplos, há pessoas que naquele momento, naquela realidade, a pessoa não tem 3, 4 horas, ela tem 30 minutos, ela tem 1 hora. Então, esses 30 minutos, 1 hora, todos os dias tens que dedicar à tua única coisa. Leiam esse livro, porque de verdade, olha... Eu rabisco muitos livros, mas se tem um livro que eu rabisquei, não sei, a luz está, mas que eu rabisquei, que eu apontei, que eu, assim, foi este livro. Por isso eu recomendo muito, muito, muito para todas as pessoas que querem ser mais produtivas e que querem melhorar os seus resultados. A única coisa. E o último livro que eu trouxe aqui, gente, esse livro se tornou o meu xodó. Eu acho que ele entrou pro meu top 1 fácil. Mas foi um livro difícil de ler, não porque tem uma leitura difícil, mas porque emocionalmente falando, psicologicamente falando, é um livro pesado. Mas esse livro é o livro que eu recomendo que todas as mulheres do mundo leiam. Mulheres que correm com os lobos. Eu ouvia falar tanto desse livro, mas eu não... Eu tenho essa versão, que é uma versão bem mais bonitinha, que eu gosto, mas existem outras versões, tá? Inclusive ele tem aqui o desenho de um lobo de uma mulher, assim, tá espetacular essa capa, espetacular. Mas esse livro é um manual de sobrevivência para nós mulheres, um manual de sobrevivência neste mundo, nesta sociedade. Eu ouvia muitas pessoas a falarem sobre esse livro, mas eu tenho uma cena que eu não sigo muitas modas, eu não sigo tendências, eu não vou no hype. Então, quando todo mundo está falando muito sobre uma coisa, assim, quase 100% de certeza que tu não me vais ver a seguir o mesmo fluxo, não é? Vou até te dar um exemplo. Quando estavam a falar muito do filme La Casa de Papel. Só fui assistir La Casa de Papel quando eu fiquei confinada na quarentena. Que eu pensei, tá, estou aqui sem fazer nada. Também por não gostar de séries, por não ter essa coisa de querer ver séries, seguir séries. Era mais um dos motivos pelo qual eu pensava... Mas todo mundo falava do raio de La Casa de Papel, La Casa de Papel. Eu estava farta de ouvir as pessoas falarem de Casa de Papel. Eu nem sabia que tipo de série que era, tal. Assim, eu já estava enjoada só de ouvir as pessoas falarem. Só quando eu
entrei de quarentena é que eu assisti e virei fãzaça da série e paguei a língua. Este livro eu também ouvia muitas pessoas a falarem sobre ele, só que comecei, tá todo mundo no hype, todo mundo. E depois pelo nome também, Mulheres Correm com os Lobos, tu não percebes o que exatamente ela quer dizer, mas quando tu lês, tu pensas, gente, eu sou a loba. Eu sou a loba. Inclusive, eu quando estava a ler este livro, que eu demorei para uns 13 meses na boa para ler este livro, porque é uma carga emocional gigante, ok? E todas as pessoas que vinham a ler esse livro, ainda recentemente eu vi alguém a ler esse livro e eu peguei, eu amo esse livro, assim. E ela, nossa, mas é um livro que assim, eu preciso digerir, porque há muita coisa nesse livro que assim, eu me vejo nele. E mulher, tu vais te ver em muitas coisas desse livro, tu vais sim precisar parar, sabe, levar a ideia para passear durante uma semana ou 2 antes de voltar a pegar neste livro, acredita em mim. Mas todas as mulheres precisam ler esse livro. A Clarissa fez um trabalho genial na escrita desse livro. Tá, Edu? Mas já percebi que tu és apaixonada pelo livro. Sobre o que é o livro? Este livro, basicamente, ele traz, aliás, até aqui em cima até explica, não é? Mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. Esquece a parte do arquétipo da mulher selvagem, esquece isso, sabe? Pega todo o teu preconceito, porque eu sei que eu fui essa preconceituosa, coloca no lixo e dá uma oportunidade deste livro. Confia em mim. Mas este livro, ele traz mitos, traz histórias, traz contos sobre aspectos, sei lá, como é que eu posso explicar? São mitos, são contos, são histórias que nós todos ouvimos desde que nós somos crianças, só que nós ouvimos desde que nós somos crianças com uma interpretação, ou muitas vezes a gente nem fez uma boa interpretação daquilo, achou que é só um conto, que é só uma história. A Clarissa, ela pega nessas histórias, ela pega nesses contos, ela pega nesses mitos e ela traz uma profundidade psicanalítica para a coisa que tu pensas... Eu ia falar um palavrão aqui. Mas claro, que tu pensas, nossa senhora, como é que eu nunca pensei nisso? Como é que eu nunca vi isso por esse sentido? E tu percebes como é que tu viveste a tua vida toda uma situação que psicologicamente, não é? Estava a te afetar de uma forma, ou te afetou de uma forma que tu nunca paraste para raciocinar sobre isso. É nesse nível de profundidade que ela explica. Só para teres aqui uma noção, uma das histórias que ela traz aqui é a história do Patinho Feio. Gente, a história do Patinho Feio, todos nós vimos, todos nós assistimos os desenhos animados da história do Patinho Feio, o coitado do Patinho, não é, que nasceu. Mas a Clarissa, ela faz um trabalho de explicar... talvez se eu encontrava aqui alguma passagem disso, mas ela faz aqui um trabalho de explicar essas histórias, não é? Do Patinho Feio, do Barba Azul, assim, ela traz imensas histórias bem antigas, histórias bem conhecidas, mas com uma visão e uma interpretação muito diferente, com uma visão e uma interpretação que vai realmente fazer-te refletir, vai te fazer ficar de boca aberta e vai te fazer ver que tu nunca paraste para pensar sobre essas histórias por esse ponto de vista e como é que isso é tão vivo nos nossos dias, como é que isso é tão... visceral, como é que isso é tão profundo e tão enraizado em nós, de certa forma. Inclusive, encontrei aqui uma parte que eu vou ler sobre essa história do Patinho Feio, em que ela, depois de contar a história, depois de contextualizar a história com a questão dos tipos de mães, com a questão dos tipos de beleza, com... E ela traz até uma explicação de cada um dos animais que aparecem, a aparência dos animais, o que a psicanálise, de certa forma, explica, o que aquilo significa. Gente, é um livro extremamente profundo que eu recomendo que tu, de facto, leias. Mas há aqui uma parte onde ela diz: não há nada de errado com os patos. Antes de eu continuar aqui, ela traz muito contexto do que ela e as clientes, durante as sessões, ela vê acontecer com as clientes, coisas que ela
enfim, tem ali com as pacientes dela, ela também traz para o livro e ela explica, ok? Então, nesse trecho aqui ela diz: não é nada de errado com os patos, afianço as minhas clientes, ou sequer com os cisnes. Mas patos são patos e cisnes são cisnes. Gente, não, vocês não entendeu o que é esse livro. Ela basicamente explica, porque na história do Patinho Feio a gente sabe que o patinho, afinal não era patinho, era um cisnes, e ele só se reconhece como não sendo um pato. Gente, depois de tu leres esse livro, tu não vês essa história da mesma forma. Mas só quando ele se reconhece como um cisnes, não é? É que ele realmente se sente em casa, é que ele realmente se sente aceito, se sente pertencente, já não vive todo aquele sofrimento que ele vivia quando as pessoas, né, viam ele como um patinho feio, isso tudo, e que ele ali, com os cisnes, ele era bonito, ele era parte de alguma coisa, enfim. E ela explica isso tudo aqui. E é o que ela diz: não há nada de errado com os patos, não é? Mas patos são patos e cisnes são cisnes. São belezas diferentes, são personalidades diferentes, são... e esse livro, ele nos ensina que, assim, cada uma de nós temos um tipo de beleza, cada uma de nós temos um tipo de vivência, cada uma de nós temos as nossas histórias e, assim, ninguém é melhor que ninguém. Mas de verdade, só leiam este livro, só leiam. Uma das histórias que esse livro também tem, que ela explica muito e que te faz entender como é que nós mulheres não podemos nos deixar encaixar, não nos devemos diminuir, não devemos aceitar os lugares que querem que a gente fique, porque se não for o nosso lugar, aquilo vai estar sempre existe algo fora de nós que vai estar sempre a chamar por nós, a gritar por nós, e que se a gente continuar naquele lugar a gente vai definhar. É quando ela explica aqui a história da orca, se eu não estou no erro, uma orca, que casa-se com um humano. É muito... Vamos pensar do ponto de vista, não é? Eu, por acaso, é uma história que eu não conhecia, mas eu conhecia versões dessa história aplicadas, por exemplo, a uma sereia que se casou com um humano e que veio viver na Terra, coisa do gênero, enfim. Neste caso, ela explica a história de uma orca, que é uma história, enfim, mundialmente conhecida pelos vistos ali no Norte e na América Central, que é uma história de, supostamente, duas orcas que vão tomar banho no rio. Entretanto, vem um pescador, acredito eu, já não me lembro, que elas, como tiraram a pele de orca e deixaram ali para tomar banho, acho que é orca, eu posso estar aqui a confundir entre orca e sereia, mas tenho quase certeza que é orca. Para tomar banho, ele vem e rouba a pele de uma delas. Então, quando ela chega, não vê a pele dela, ela fica super aflita, não é? Tipo, sim, eu preciso da minha pele para voltar para casa, isso tudo. E ele, tipo, basicamente pega nela e diz: fica comigo durante 7 anos e eu, depois de 7 anos, eu dou-te a tua pele e tu podes ir embora e não sei o que, não sei quantos e tal. E ela fica, né? E passados esses 7 anos, ela vai, tipo, definhando aquela coisa e tal. Mas com aquela esperança de, são só 7 anos, eles têm um filho, entretanto, aquilo tudo, enfim. Só que passando os 7 anos, ele não queria deixá-la embora. E com isso, começaram a vir outras questões e outros problemas. E ela começou a adoecer e, enfim... Lê, porque depois ela explica a história do ponto de vista psicanalítico, aplicados a nós mulheres, a forma como nós vivemos, a forma como nós aceitamos as coisas. Minha amiga, este livro, não sei se dá para ver, é o manual, é o nosso manual de sobrevivência. Lê. Acredita, pode ser que você vai demorar 6 meses para conseguir ler o livro do início ao fim, mas não é sobre ler o livro do início ao fim, é sobre as lições que tu vais tirar daqui e que tu vais olhar para a tua vida e que tu vais entender, assim, muita coisa. Só sigam. Eu faria um episódio de podcast só sobre esse livro, só para ter essa noção. Então, de verdade, este livro vale a leitura, tá? Então, chegando da minha vida, espero que tu tenhas gostado,
ok? Deste episódio um pouco diferentão, porque eu pergunto sempre às minhas convidadas qual foi o livro que de alguma forma transformou a vida delas e que elas gostariam que mais pessoas pudessem ler isso tudo. Então, eu achei por bem tirar um episódio do podcast para trazer alguns dos livros que eu li e que mudou muito a minha visão, a minha perspectiva sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pessoas, para que tu entendas o teu momento, que isso é importante, reconhecer o teu momento, reconheceres o que é que faz mais sentido para ti. Desta leitura toda que eu trouxe aqui, dessa leitura toda que eu trouxe aqui, qual delas faz mais sentido para ti? Qual delas é que tu sentes que vai te ser mais útil neste momento? Se é este livro aqui, o meu queridinho, que este livro também é muito sobre posicionamento, tá? É sobre tu, enquanto mulher, te posicionares, aprenderes a deixar coisas para trás, aprenderes a não aceitar e não tolerar as coisas que não cabem, não fazem sentido para ti, sobre muitas vezes o que é que tu vais precisar abrir mão em prol de outras coisas, enfim. E os outros que são sobre mentalidade, sobre comportamento, sobre produtividade, gestão de tempo e por aí vai. Então, espero que, dependendo do momento que estejas a viver, se algum deles fizer sentido para ti, pega e lê. E se tu já leste alguns desses livros aqui, diz-me o que é que tu achaste, diz-me qual foi o maior insight que tu já tiveste, o que é que esse livro fez com que tu mudasses realmente na tua vida. Conta-me coisas. Eu quero saber, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. Mas esses não são, repito, este aqui não é o meu top 5 favoritos da vida, tá? Provavelmente esses dois seriam os meus favoritos que entraram definitivamente nos meus top 5. Mas esses três, por mais que eu goste muito deles, ok? Não sei se eles estão no meu top 5. Vou ser bem sincera, não sei, que eu ainda não... Acho que eu ainda não fiz o ranking desses top 5, mas vale a leitura, tá? Vale muito a leitura para vocês. E, claro, se tu gostaste deste tipo de episódio onde eu trago as leituras, ou se tu quiseres que eu fale mais profundamente sobre algum desses livros, também deixa que eu vou pensar se vale a pena ou não trazer esse tipo de conteúdo aqui pro podcast. Mas pelo menos este eu achei que fazia sentido eu trazer, já que eu pergunto às minhas convidadas, aos meus convidados, né? Qual é o livro que me marcou? Eu acho que estava a dever essa. Tá? Estrela da minha vida, espero que tu tenhas gostado desse episódio. Se tu sentiste que alguma dessa coisa que fez sentido e que tu precisas de enviar este episódio para uma amiga, não te cães, tá? Pega o link, envia para esta pessoa e diz, olha, assiste esse episódio, vê aí. Ou se tu de repente já sabes que a pessoa leu um desses livros, envia para ela, que eu quero saber o que ela achou, o que ela sentiu na leitura desse livro. Ok? Estrela, a gente se vê no próximo episódio, na próxima episódio. Tchau.